Cleito Pinheiro é casado com Luciana Pinheiro. Pai de Vinícius e Arthur, manager do Instituto Destiny em São Paulo, coordenador do Ministério Casa de Destino e pastor na AD Alfa em Alphaville, São Paulo. Recebam com muito carinho o pastor Cleito Pinheiro. A paz a todos. Cleiton Pinheiro, para quem não me conhece, sou manager do Instituto Destiny, da Casa de Destino do pastor Thiago Brunet. Estou aqui hoje com a minha esposa, Luciana, pode ficar de pé. Pastor Marquinhos, pastor Fernando, amigos aqui, o Rui, a Milena, queria agradecer a presença de todos. A equipe também da Loja Destino, do Instituto está por aqui, a Cris, o Igor, a Karen, o Rodrigo. E eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Queria agradecer ao pastor pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês. E quando eu cheguei, eu fiquei muito impactado. Eu falei para ele, né? Falei, pela igreja, pelo local, mas o que mais me chamou a atenção foi a maneira como fomos recebidos. O carinho com que nos receberam. Tudo aquilo que você faz com amor, as pessoas sentem. Então, o primeiro impacto que eu tive foi a maneira. Então, todos estão de parabéns, porque não foi de uma pessoa. Por onde eu passei, eu senti a mesma coisa. Então, vocês estão de parabéns pela igreja que vocês estão. E, conversando com o pastor, eu perguntei qual era o tema da conferência. Ele falou para mim que era sobre preparação. Então eu preparei algo para vocês, para a gente falar um pouquinho sobre o tempo de preparo, que acho que é algo extremamente importante e que passa desapercebido no dia a dia, realmente da necessidade, da importância de você se preparar para viver aquilo que Deus tem para você. Amém? Coloque a mão no seu coração, bate por sua cabeça, feche seus olhos. Pai, obrigado por esta oportunidade de estarmos aqui hoje novamente na Tua casa reunidos. Que a partir de agora, Senhor, não fale mais o homem, sim o Teu Espírito. E que desse altar saiam palavras de cura, de libertação, de sabedoria, de discernimento. Que possa adentrar os corações daqueles que necessitam. Que sintam a Tua presença aqui, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos falar então hoje sobre tempo de preparo. Tempo de preparo é importante ou não? Sim. Muito ou pouco? Muito. O quanto você se prepara? Olha que interessante. Muito ou pouco? Muito. O quanto você se prepara? Não saiu. A gente precisa entender por que a gente não se prepara. Se temos um entendimento que ele é extremamente importante para aquilo que a gente vai realizar. Se a gente precisa perder mais tempo planejando, mais tempo no preparo do que propriamente executando. Então a gente vai falar um pouquinho hoje sobre isso. E eu queria iniciar falando com vocês sobre a importância do preparo. Por que é tão importante preparar? Eu estava preparando a palavra e eu vi uma frase que me chamou a atenção. Abraham Lincoln falou assim, se eu tivesse 8 horas para cortar uma árvore, eu gastaria 6 afiando o meu machado. Olha que interessante. Se ele tivesse 8 horas para cortar uma árvore, ele gastaria 6 só afiando o machado. E aí você traz essa reflexão para o seu dia a dia. O quanto você realmente se prepara para aquilo que você vai executar. O quanto você consegue afiar o seu machado antes de começar a cortar uma árvore. Tem um provérbio chinês que ele diz assim, se quiser derrubar uma árvore na metade do tempo, passe o dobro do tempo amolando o machado. Então, se você quiser derrubar uma árvore na metade do tempo, passe o dobro amolando. Então, são pontos para a gente refletir. Vamos para a Bíblia? Vamos ver o que a inteligência bíblica nos ensina? O que a gente pode aprender quando a gente fala de tempo de preparo? Moisés, quanto tempo de preparo? Praticamente não, foram 80 anos. Quando Deus chama Moisés, são 80 anos, a Bíblia fala, e ele tinha 80 anos.
Moisés morreu com quantos anos? 120. Morreu não, né? Mas com 120 anos. Então foi 80 anos de preparo para 40. Existe uma diferença, e eu queria chamar a atenção para esse ponto, entre você estar pronto e você estar preparado. São duas coisas completamente diferentes que no dia a dia você não percebe. Nós sempre estamos prontos. Poucos são os momentos na nossa vida que estamos preparados. Se perguntar aqui agora, quem quer ganhar 1 milhão? Todo mundo vai levantar a mão. Quem está pronto para ganhar 1 milhão? Todo mundo vai levantar a mão. Agora, se eu perguntar, quem está preparado para receber 1 milhão? A maioria pode levantar, mas não tem noção das consequências que existem se você ganhar 1 milhão. Você não tem a real noção do quanto você tem que estar preparado emocionalmente para ter 1 milhão. Qual é o impacto desse valor na sua vida? Então, tem muitas oportunidades que elas aparecem na sua vida e você sempre aceita. Por quê? Porque você está pronto. Só que depois você não consegue atingir o resultado que você busca, porque você não estava preparado. Então, enquanto você não entender que pronto e preparado são duas coisas diferentes e que o preparo é fundamental, você vai continuar tendo oportunidades na vida, você vai chegar a alguns lugares, mas você não vai permanecer, porque chegar a um outro nível não é difícil. O que é difícil é você permanecer nesse nível. Chegar em primeiro lugar não é difícil, o difícil é você permanecer em primeiro lugar. Por quê? Porque o preparo ele é fundamental para que você permaneça onde você chegou. Quando Deus falou com Moisés, Moisés estava pronto ou preparado? Moisés estava pronto. Cleito, por que Moisés estava pronto e não estava preparado? Eu vou explicar para você. Quando Deus chama Moisés, o que ele fala? Senhor, eis-me aqui. O que é o eis-me aqui? Senhor, estou aqui, estou pronto. Você vai ver, você pode ler na Bíblia, que a hora que Deus começa a falar com Moisés, Moisés começa a falar assim, não, peraí, Senhor. Era para isso aí? Não, peraí. Eu não sei se eu vou conseguir, o povo não vai acreditar em mim, Senhor. Moisés começa a colocar uma série de objeções para o que Deus está pedindo para ele fazer. Na realidade, foram 5 objeções que ele colocou. Aí a Bíblia fala, na última, na quinta, a ira de Deus se acendeu. E aí ele pega Arão e coloca para tirar o povo do Egito junto com Moisés. Por quê? Porque Moisés estava pronto. Tanto que foi automático. Ele falou, Senhor, eis-me aqui. Mas ele não estava preparado. E quando Deus começa a falar com ele, que ele começa a entender o que era para ser feito, ele falou, não. Começou a dar frio na barriga. E começa a vir uma série de desculpas para não fazer aquilo. Quantas vezes você já recebeu uma proposta que quando a pessoa falou, tem uma proposta para te fazer, você se animou, mas quando você foi entender o que era, você falou assim, não, isso aí eu não consigo, eu não sou capaz. Por quê? Porque você estava pronto, não estava preparado. Quantas coisas você já fez na sua vida, lugares que você desejou chegar, você desejava alcançar, e quando você chegou, você não conseguiu ter o resultado que você imaginava. Pelo contrário, você se decepcionou com o que você fez. Porque você estava pronto, você não estava preparado. Você não se preparou para aquele dia. Você não se preparou para aquele momento. E por aí vai, nós temos vários exemplos na Bíblia. Quanto tempo Josué andou com Moisés? Olha o tempo de preparo de Josué. Davi. Vocês viram o preparo que Davi teve? Por que Davi derrubou um gigante? Porque ele se preparou. Porque ele derrotou um urso, porque ele derrotou um leão. Ele teve um tempo de preparo. Então, quando ele se deparou com um gigante, ele já tinha sido treinado. Ele já tinha se preparado. Aquilo para ele não foi difícil. Porque ele calculou, ele já tinha habilidade com a ferramenta que ele ia utilizar. Agora aí você, como é que anda o seu preparo? Eu conversei só um pouco com o pastor e eu vi o quanto ele já tem a visão lá na frente. O quanto Deus já mostrou para ele que vai ser feito. Mas e vocês? O quanto vocês estão preparados para aquilo que Deus vai derramar sobre a vida de vocês? Quando Davi derruba o gigante, ele foi preparado para aquele tempo. Então olha só que interessante. Ele foi preparado para derrubar o gigante.
Depois que ele derruba o gigante, começa um outro ciclo, um novo tempo na vida dele. Agora ele vai ser preparado para ser rei. Se você não tiver o entendimento, o que vai acontecer? Você vai parar no gigante. Você foi preparado para algo grande, porque derrubar o gigante já era algo grande, trouxe uma série de benefícios para ele, mas ele poderia ter parado no gigante. Não, porque ali começou um novo ciclo, agora ele começa a ser preparado para um dia assumir como rei. Qual é a fase que você está? A igreja, aqui, eu falei para o senhor lá dentro, o gigante já caiu. Agora vocês vão ser preparados para algo maior. E se você não tiver esse entendimento, você vai ficar aqui. Então, vocês se prepararam para estar nesse local, desta maneira, som, iluminação, tudo, perfeito. Vocês se prepararam, por isso que vocês chegaram. Agora, já começou o preparo para algo maior? Porque vocês precisam. Eu perguntei para ele, pastor, qual a capacidade do local? Ele me passou. Falei, já encheu alguma vez? Ele falou assim, já, várias vezes. Eu falei, então, como é que Deus pode mandar 1000 pessoas para o seu culto? Não cabe. Ou você, olha só, e isso é algo que a gente comete. Você acha que Deus vai mandar 500, 700, 1000 pessoas para daí a gente entender que precisa ir para um lugar maior? Não. Você vai para um lugar maior porque você recebeu uma palavra, porque você tem fé, e aí Deus pode mandar. Na vida é assim. Só que o problema é quando você fica esperando que Deus confirme, que Deus fale, que Deus mostre. Não, você dá o passo, você age para ele reagir. Então, aqui para mim já ficou claro, já está pequeno. O que Deus tem para vocês não é só com Olambra, é com as cidades ao redor. Só que se a sua visão era te limitar a Olambra, você vai ficar aqui muito tempo. O quanto você realmente crê que o que Deus tem é algo muito grande, a ponto de que as cidades vizinhas, as pessoas vão sair das cidades vizinhas para vir assistir um culto com vocês aqui. Cleiton, eu acredito e eu tenho fé, então pode procurar o lugar. O local já está pronto, está só esperando você encontrar ele. Amém? 30 anos Jesus teve de preparo para 3 anos de ministério. Para vocês entenderem, Jesus nos ensina isso de uma maneira muito prática e muito fácil. 30 anos de preparo, 3 anos de ministério. Agora, como é que você faz na sua vida? 10% de preparo, 90% de execução. Quantas vezes no final do dia você teve o sentimento de cansaço? Você chegou em casa esgotado. Por quê? Porque você não está se preparando para aquilo que você está vivendo. E olha que eu não estou nem falando da questão de preparo versus exposição, que também é extremamente importante. Se você não se prepara, no momento que você for exposto, você não vai aguentar. Você não vai aguentar. Então, o preparo ele é fundamental para que você chegue onde você busca, para que você possa alcançar um outro nível, mas principalmente para que você permaneça nesse nível que você vai alcançar. E nós temos vários exemplos sobre isso. Cleiton, por que eu preciso me preparar? Por que eu devo me preparar? Porque se você não se preparar, você vai se deparar com situações inesperadas. Situações que a falta de preparo faz com que um problema que seja pequeno, você paralise nele. Sabe por quê? Porque você não se preparou. Quantos aqui têm promessa ou como objetivo de chegar a lugares grandes? Levanta a mão. Olha só que maravilha. Amém. Aleluia. Cleiton, eu tenho. Nossa, Deus falando, confirmando. Amém. Eu creio. Eu quero saber o quanto você está preparado para o que você vai viver. Porque quando você fala de chegar a lugares grandes, lugares altos, você só acha que você só consegue ver a parte boa de chegar até lá. O processo até lá você não imagina como é. Quando a gente olha o pastor e fala, nossa pastor, a igreja é linda, o povo acolhedor, parabéns. Mas você não imagina o processo que ele passou para chegar até aqui.
Porque no processo a gente não tem como correr. Então tem coisas que só no dia a dia que você realmente vai descobrir. Por isso que é tão importante você se preparar. Para você não ser pego de surpresa e não pegar algo que é simples, que é pequeno, e transformar aquilo em algo muito grande. Qual é o suporte que você anda na sua vida? Há muitos anos atrás eu assisti uma palestra do Godry, e ele fala sobre isso. E eu guardei aquilo há muitos anos. Eu sempre tive isso comigo. Ele fala o seguinte: se você for em Foz do Iguaçu com uma caneca dessa, você enche ela de água? Sim ou não? Tem água suficiente para encher essa caneca? Sim. Sim. Se você levar essa garrafa, tem água suficiente para encher? Tem. Se eu pegar um galão de 20 litros, lá em Foz do Iguaçu, tem água suficiente para encher esse galão? Um caminhão de 20 mil litros, tem? Ok. Qual é o suporte que você anda para a sua vida? Você pode perceber que de acordo com o suporte que você anda, Deus está enchendo. Se você na sua vida anda com uma caneca dessa, você pode ver que ela enche. Pode demorar um pouquinho, mas ela enche. Se você andar com um caminhão pipa de 20 minutos, vai encher também. De acordo com aquilo, com a fonte que você tem, e você sabe do que eu estou falando, qual é a fonte? Qual é o suporte que você está levando para ele encher? O suporte que você levar, ele vai encher. Claro que é muito mais fácil encher isso aqui. O processo para encher essa caneca é rápido e não é tão doloroso. O processo para encher um caminhão-pipa de 20 mil litros demora um pouco mais e seja um pouco doloroso. Só que o que você esquece é que a bênção é maior, a alegria é maior, tudo é maior, porque tudo potencializa. Então é algo para você avaliar. Qual é o suporte que você anda todos os dias? Quando você ajoelha para orar, qual é o suporte que você apresenta para Deus? Como é a sua oração? O quanto você acredita no que você ora? O quanto quando você ajoelha e pede algo para Deus, você acredita que Ele escutou o que você falou? Quem é que crê que Deus escutou a oração? Amém. Olha que bonito. Quase todo mundo levantou a mão. Aí eu vou te fazer outra pergunta. Se Deus ouviu a sua oração, o que foi que você fez no outro dia para que acontecesse aquilo que você orou? O quanto você foi buscar um preparo para viver o tempo que Deus te prometeu, ou para viver o tempo daquilo que você orou? Às vezes existe uma incoerência. Tem orações que vocês já estão fazendo há muito tempo, que todo dia que você ajoelha para orar, é como se Deus olhasse para você e falasse assim: mas de novo, você já vem falando isso faz 6 meses, eu vou te dar, mas você precisa fazer algo, você precisa se preparar, porque se eu te entregar agora, você não tem estrutura emocional para receber isso. Se eu te entregar agora, o nível de ataque que você vai receber, você não vai aguentar. Então basta você se preparar, que você vai receber. O que acontece quando a gente não se prepara? Você é surpreendido com situações que você não imaginava, existe um desgaste emocional muito grande. Como anda o seu preparo emocional? Ou você ainda fica nervoso com qualquer situação? Ou você acaba descontando nas pessoas por uma frustração? O quanto emocionalmente você está preparado? O quanto você está buscando isso? Existem prejuízos financeiros quando você não se prepara. E quando a gente fala de finanças, a gente sabe que já mexeu, é um desafio. Porque quando fala de dinheiro, é diferente. O quanto o dinheiro é importante para você? O dinheiro é importante, claro que é. Mas o quanto ele mexe com você? O quanto você está preparado para tomar uma decisão e de repente perder dinheiro? Porque você não se preparou como deveria. Então a falta de preparo, ela te traz surpresas no caminho, ela te traz desgaste emocional, ela te traz
prejuízos financeiros e ela te traz problemas no relacionamento. Não é só no relacionamento família, em todos os locais. Porque a falta de preparo faz com que você comece a se desentender com as pessoas. Porque você não está preparado emocionalmente, aquilo mexe com você, você quer descontar em pessoas que não tem nada a ver com o seu processo. Ela não está no seu processo, o processo é seu. Então olha a importância que a gente tem quando a gente fala de preparo. Olha o impacto quando você não se prepara. E o quinto ponto, quando você não se prepara para algo, você desiste. Quem aqui já começou algo e não terminou? Sabe por quê? Porque você não se preparou para aquilo. Quem aqui já teve uma ideia e no outro dia já saiu colocando em prática? Além de mim. Existe uma grande chance de você desistir. Por quê? As pessoas não fracassam, elas desistem. Se eu perguntar aqui quem fracassou, poucas pessoas vão levantar a mão. Mas se eu perguntar quem aqui já desistiu de algo, quase todo mundo vai levantar a mão. E a desistência ela vem pela falta de preparo. Porque se você tivesse preparado, você não tinha desistido. Se você tivesse ficado uma semana a mais planejando aquilo, em 2 dias você tinha resolvido. Mas a ansiedade é tão grande, tive uma ideia. Quantas vezes você já fez coisas que você nem orou, nem perguntou para Deus se era para fazer? Se você não está nem orando, perguntando para Deus, quanto mais se preparando para aquilo. Então, o preparo, o primeiro passo é, deixa eu orar, deixa eu ver se realmente é isso. Deixa eu entender se foi isso que Deus falou. Porque se for, Ele vai confirmando e as coisas vão acontecendo. Mas o preparo é extremamente importante. Você vai evitar um desgaste emocional, você vai evitar um prejuízo financeiro, você vai evitar ter problema nos relacionamentos, você vai evitar de desistir. E você vai começar a terminar tudo aquilo que você iniciou. Porque se você não se policiar, isso vira um padrão na sua vida. Toda hora você tem uma ideia. Todo dia você tem algo novo. Todo dia você tem uma ideia que vai mudar o mundo. E com o passar do tempo, isso vai te frustrando. Porque você está começando algo e não está terminando. Então, o preparo, ele é fundamental dentro do processo. O terceiro ponto, Cleiton, o que eu entendi a importância do preparo? Eu entendi o impacto que o preparo, que a falta do preparo pode trazer na minha vida, mas como que eu vou fazer? Existem várias maneiras de você se preparar. Os livros que você lê te ajudam no seu preparo, os vídeos que você assiste. Hoje em dia não tem desculpa para a gente não realizar algumas coisas. Porque se você entrar na internet, se você for no Google, se você for no YouTube, tudo que você pesquisar tem algo relacionado àquilo. Cleiton, eu estou numa situação financeira apertada. Ok, vai lá no Google, digita, vai ter algum conteúdo gratuito para você entender sobre aquele assunto. Então não tem mais desculpa. O quanto você está se preparando através de livros, através de vídeos, quanto você está disposto a pagar um preço? A pagar um preço para que você possa viver aquilo que você está planejando. A pagar um preço para você ir num treinamento, para você realizar um curso. O quanto você tem investido em você nos últimos meses? 2020 nós já estamos no terceiro mês. Qual foi o planejamento que você fez em 2020? E agora, um dos pontos que eu vou falar aqui para te ajudar nisso. O que você anotou de planejamento para 2020? Depois que você planejou, o que você fez? Qual foi o preparo que você começou a buscar para que aquilo acontecesse? Ou você acha que vai acontecer só porque você orou e pediu a Deus? Ou você acha que vai acontecer só porque Deus levantou uma pessoa para entregar para você uma palavra? Você recebeu a palavra. Você recebeu a promessa. Só que agora existe um tempo de preparo, assim como Davi. Davi foi ungido na adolescência. Depois que Davi foi ungido, o que ele fez? Ele ficou em casa? Não, já fui ungido, sou rei, Deus já falou, acabou. Ó, o quarto maior é meu, já sai todo mundo daí. E a partir de agora, ou depois das 8, não quero mais bagunça aqui, e só quero vocês levantando depois das 10. Foi isso que Davi fez, gente? Ele continuou apacentando ovelhas.
Ele continuou lutando com o urso, com o leão. Na primeira, quando a oportunidade chegou, ele foi lá e derrubou o gigante. Aí, olha só, mudou o nível dele. Agora, ele vai conviver com o rei. Ele mudou, ele já sabia. Ele mudou, ele continuou no preparo. E você? O quanto tem se preparado para aquilo que você sonha? Ou, principalmente, o quanto você tem se preparado para a promessa que você já recebeu? Porque se você não se preparar, você tem um desafio aí. Abra sua Bíblia em Abacuque 2. Vou mostrar algo para vocês aqui. Abacuque 2 nos mostra, dentre várias coisas que você pode fazer quando a gente fala de preparo, que é o que eu te falei de cursos, livros, treinamentos, leitura, seminários, ele nos traz clareza em algo. Abacuque 2 ele diz assim, ó. Só para você entender, Abacuque tinha feito uma série de questionamentos ao Senhor aqui. Ele estava questionando algumas situações, então o Senhor respondeu a ele. Então o Senhor me respondeu e disse: escreva a visão e torne-a bem legível sobre tábuas, para que possa ler quem passar correndo. Eu li numa versão Almeida revisada. Na sua Bíblia, ela pode estar de uma outra maneira. Mas o que Deus falou para ele? Escreve a visão numa tábua. Pega lá uma cartolina, pega um flipchart, não importa, escreve. Para que, se uma pessoa passar correndo, ela consiga ler. Olha como que Deus nos ensina aqui. Primeiro, o pensamento ele é abstrato. Quem aqui tem problema? Levanta a mão. Todo mundo. Se eu perguntar para você se você tem problema, você vai falar que sim. Se eu perguntar, você tem muito problema, você vai falar que sim. Se eu falar para você assim, ó, escreve para mim então todos os problemas que você tem. Quando você for começar a escrever, pode ser que você escreva uma linha, no máximo duas. Aí você vai ficar assim, ó, não, peraí, Cleiton, tem mais, não é possível. Estou uma semana sem dormir, tem mais coisa, peraí. Você não consegue escrever. Por quê? Porque escrever, você precisa materializar o que está na sua mente. E nem tudo que está na sua mente você consegue materializar para o papel. Por isso que às vezes você acha que está com um problema grande, se você for escrever, você vai fazer uma linha só e vai ficar com vergonha. Fala, não é possível, tinha mais coisa aqui. Eu estou uma semana sem dormir por causa disso. Não, peraí que tem mais. Não tem. É porque ele potencializou na sua mente, te dominou, você focou no problema e não focou na solução. Por isso que quando Deus pede para escrever em tábuas, para que você escreva, é para que você realmente possa materializar aquilo que está na sua mente. Que pode ser algo que você planejou, pode ser uma promessa que você recebeu. Então, uma dica, um exercício para vocês. Escrevam onde vocês gostariam de chegar. Escrevam o objetivo que vocês têm. Escrevam quais são as metas para 2020. Escrevam como vocês vão estar daqui a 5 anos. De preferência em locais visíveis, para que você possa realmente focar e realizar. Se você escreveu no começo do ano metas para esse ano, você visitou essas metas? Quantas delas você já atingiu? Porque também não é só você escrever. Por isso que Deus fala, escreva em locais visíveis. Porque olha só, eu escrevo que eu quero comprar um carro esse ano. Eu deixo no local visível. Naquele dia que eu estiver triste, quando eu passar e olhar, eu falar, não posso ficar triste porque eu preciso comprar meu carro. Naquele dia que eu estiver muito feliz, quando eu olhar aquilo, eu falar, eu estou no caminho, o carro está mais próximo. Então não importa a sua meta, escreva para que você possa sempre estar olhando para ela. Porque é ela que vai renovar muitas vezes o seu objetivo. Aquele dia que você está triste, é ela que vai te animar. E o dia que você estiver feliz, é a certeza que você está fazendo a coisa certa. Para que você possa realmente ver. E você vai perceber que vai acontecer. Há muitos anos eu venho, todo final de ano, eu coloco o objetivo do outro ano. Eu escrevo. Pelo menos 80% do que eu coloco no papel acontece. Então, se o Senhor já tomou posse
que muito breve Deus vai te levar para um lugar maior, já tem que estar escrito em algum lugar. E de preferência que a igreja possa ver. Por quê? Quando eles passarem, falam, a gente precisa. Aí, olha só que interessante, o que Deus está ensinando para a gente. Quando o pastor coloca assim, precisamos arrumar um local com 1000 cadeiras, para 1000 membros. Um exemplo. Eu estou passando, eu olho e falo, é verdade, a gente precisa arrumar um lugar maior. Lá no meu trabalho, em frente tem um galpão que está alugando. Se eu vi o objetivo, eu lembrei, pastor, tem um galpão alugando. Você entendeu o impacto quando você escreve e deixa no local visível? A todo momento é como se você estivesse lembrando, gente, a gente vai para um lugar maior. Então é isso que Deus nos ensina aqui. E na sequência, olha que interessante. Na sequência Deus fala assim, pois a visão aguarda um tempo designado, ela fala do fim e não falhará. Ainda que se demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Eu vou dividir isso aqui em 7 pontos para você e vou finalizar aqui. Então, o primeiro passo, você vai escrever. Você vai escrever em local visível. Tem coisas que você vai escrever que outras pessoas vão ver. Porque pode ser um objetivo coletivo. Pode ser que você vai precisar de pessoas para te ajudar. Tem coisas que você vai escrever para você. Para você, sua esposa, seus filhos, coisas que vai ficar na sua casa. Mas que todo dia você possa lembrar. Agora vamos dividir isso aqui em 7 pontos. A Bíblia fala assim, pois a visão aguarda um tempo designado. Então aqui ela já está falando o seguinte, existe um tempo para todas as coisas. Inclusive o preparo. Quando ela fala que existe um tempo, é o tempo para você se preparar. Porque não é só você escrever, planejar e já achar que vai acontecer. Não, existe um tempo. Inclusive o tempo para você se preparar. Segundo, ela fala assim, ela fala do fim. Por que do fim? Quando eu falei aqui, pastor, escreve uma igreja para 1000 membros. Esse é o fim. Como assim, Cleiton, esse é o fim? Se o pastor colocou no papel, quando ele ainda não tinha um espaço físico, o objetivo dele, ter um espaço físico. O que ele escreveu é o fim. Como assim? A hora que ele alugou, que ele construiu, que ele deixou tudo pronto, aquilo foi realizado. Então aquilo que você escreve é o fim da fase, é o fim do ciclo, é o fim do objetivo. Eu escrevi que eu quero comprar um carro. Ok, agora eu entro no preparo. Começo a economizar, começo a buscar receita e tal. Quando eu comprar o carro, o objetivo foi realizado. É disso que a Bíblia está falando. Então aquilo que você escreve é o fim daquele objetivo. Quando ele acontecer, objetivo alcançado, promessa cumprida. Deus fez o que prometeu. Você se preparou e ele te entregou. E agora, renova. Agora, outro objetivo. Porque esse que eu fiz eu já alcancei. Se você não fizer, vamos lá, vamos continuar seguindo essa linha aqui para vocês entenderem. Se o pastor escreveu que queria ter este local, quando ele realizou é o fim. Parou. Se ele não fez outro, ele está parado desde o dia que ele entrou aqui. Alcançou o objetivo, depois que alcançou ele não renovou. Ele chegou no fim do objetivo que ele traçou. Ponto 3. E não falhará. Não falhará. O que isso quer dizer? Vai acontecer. Fica tranquilo, vai acontecer. Deus te prometeu algo? Fica tranquilo, vai acontecer. Você traçou um objetivo? Fica tranquilo, vai acontecer, você vai conseguir. Desde que você se prepare. Desde que você faça a sua parte. Deus age no possível ou no impossível? No possível. Não, Deus age no impossível. Por quê? O possível é nossa responsabilidade. Então, não falhará, fica tranquilo. Quarto ponto aqui. Ainda que se demore, deixa eu te falar uma coisa. Não existe atraso com Deus. Só para você entender, Deus não se atrasa. Porque tem versões que a Bíblia fala, ainda que se atrasa. A sua bênção, ela já está pronta. Ela já está preparada. Quem não está preparado é você. Quantos anos ficou esse local aqui sem alugar? 10 anos. O local já estava reservado para vocês.
Vocês não estavam preparados para o local. Então Deus não se atrasa. Já está pronto. Está pronto. A hora que você tiver o entendimento e você estiver preparado, Ele vai te entregar. Assim como o local de vocês, que ficou 10 anos sem alugar, porque ele já estava pronto, já estava reservado para vocês. Assim como a nova casa já está preparada e já está reservada. Vocês vão receber quando estiverem alinhados e preparados. Espere, é o quinto ponto. Não desista, novamente Deus está falando. Siga firme. Cleito, mas está demorando. Problema seu, você que não está entendendo. Lembra? Deus já separou, já está preparado. Se está demorando, Senhor, me dá o discernimento. Comece a orar. Pai, me dá o discernimento e a sabedoria, porque tem alguma coisa que está acontecendo que eu não estou entendendo. Porque no meu entendimento está demorando. E se está demorando, a culpa é de quem? Minha. Porque eu não estou focado, não estou me preparando. Alguma coisa está acontecendo. Então, começa a orar e pede o discernimento para Deus, para que Ele te mostre. Faça uma oração específica. Para de fazer a oração automática. Todo dia você ora e pede a mesma coisa. É perigoso, tem coisa que já aconteceu na sua vida e você ainda está orando e pedindo. De tão automático que é. Faça uma oração específica. Senhor, a Bíblia manda a gente orar onde? No secreto, não é? Então, você e Deus. Fecha a porta do quarto, você e Deus. Fala, pai, deixa eu falar com o senhor aqui um pouquinho, com todo respeito. Mas tem alguma coisa errada aí. Por quê? Está demorando. Fala comigo então de uma maneira que eu entenda. Porque nos nossos cursos de liderança, a gente fala sobre comunicação. Comunicação com pessoas não é o que eu falo, é o que a pessoa entende. Como assim, Cleito? Eu falei a mesma coisa para vocês desde que eu iniciei aqui. E algumas pessoas estão anotando. Se eu pegar a anotação de vocês, cada um escreveu algo diferente. Por quê? Porque você escreveu de acordo com o seu entendimento. Você escreveu de acordo com o seu filtro mental. A questão é que com Deus não é diferente. Quando Deus fala com você, Deus fala uma coisa, o problema é que às vezes você entende outra. Que a comunicação com Deus é assim também. Deus fala algo e você entende aquilo que você quer. Ou você tem tendências a entender algo em cima daquilo que você vem pedindo. Senhor, eu queria uma garrafa de água. Deus fala assim, ó, eu vou te dar uma caneca de água. Ó, garrafa de água, só entendi. É isso aí, ó, Deus confirmou, vou comprar. Porque eu já queria. Então você precisa estar muito atento. Você tem que estar muito próximo, muito sensível à voz de Deus quando Ele fala com você. Porque senão, Deus pode estar falando uma coisa e você está entendendo outra. E aquilo que você está entendendo é justamente o que você gostaria. E por isso que não aconteceu. Então não é que Deus atrasou. Você que não está entendendo. Busque o preparo. Ponto número 6. Porque ela certamente virá. Aqui Deus está confirmando. Vai acontecer. Só que você precisa se preparar. Existe o tempo para isso. Quando você estiver preparado, vai acontecer. E por último, Deus confirma. E não se atrasará. Porque Deus não atrasa. Então você precisa ter um entendimento. Você precisa entender o quanto tempo de preparo é importante. O quanto você tem se preparado para as promessas que você recebeu. O quanto você tem se preparado para as palavras que foram liberadas e que você tomou posse. Porque no culto, muitas palavras são liberadas. Aqui mesmo, várias palavras foram liberadas e eu vi muita gente tomando posse. Tomou posse, amém, você recebeu. Agora busca o preparo. Agora comece a fazer sua parte. Agora comece a se preparar para viver um novo tempo de Deus na sua vida. Mas é se preparar mesmo. É pesquisar sobre alguns assuntos. Se você, vou trazer um exemplo simples e eu finalizo aqui. Se você tem um sonho de ter um carro, um exemplo, ou você tem um sonho de ter uma casa, e você tomou posse de uma palavra que foi liberada, que falou que você ia realizar aquilo, comece a pesquisar. Como que funciona quando a gente tem um carro? Ó, você tem que colocar combustível, primeira coisa. Ah, é?
Caramba, eu não sabia, achei que era só entrar e andar. Não, tem que pôr combustível. Você tem que trocar o óleo a cada 5, 10 mil quilômetros, dependendo do modelo. Sério? Sério. Todo começo de ano tem um IPVA. O que é isso? É um imposto que você paga. Inclusive, dependendo, você precisa fazer um seguro. Aí você fala, nossa, eu não imaginava que era assim. Você não se preparou, mas você foi e comprou um carro. Aí o que acontece? Você não consegue pagar. Porque se você tivesse pesquisado antes como que é ter um carro, você ia descobrir que na conta que você faz para comprar um carro, você não coloca só a prestação se você vai comprar ele parcelado. Você tem que colocar custo de combustível, custo de estacionamento. Você tem que colocar IPVA, dividir, seguro, dividir. Aí você fala, não, peraí, isso é muito caro comprar um carro, eu vou continuar andando de Uber. Mas é só para você entender a importância do preparo. Amém? E agora, eu vou orar por você. Eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui à frente. Que eu vou orar por você que vem um tempo de preparo. Você que já vem buscando algum tempo, que precisa que Deus fale com você, fique de pé. Pode ficar de pé toda a igreja. E você que quer receber essa oração, você precisa ter esse discernimento, você precisa ter essa sabedoria. Sai do seu lugar que eu vou fazer uma oração por você.